Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje é dia 14 de março de 2019, uma quinta-feira. Uma quinta-feira muito importante para a história do Brasil, para a história da justiça e da luta à corrupção no nosso país. Esse é um dos assuntos que eu quero trazer hoje aqui nesse vídeo, para nossa reflexão e para nós podermos entender um pouquinho mais do que tem acontecido no nosso país tão complexo. O Supremo Tribunal Federal tem hoje um julgamento que é fundamental para que a Operação Lava Jato, tão importante nos últimos anos para que o Brasil saia da realidade da corrupção ou da cleptocracia que se tornou, que essa operação da Polícia Federal, do Ministério Público e de tantos órgãos que têm sido tão importantes no Brasil e possa continuar fazendo justiça no nosso país. Está havendo uma votação tentando dividir os processos da Lava Jato entre o Superior Tribunal Eleitoral, em crimes que são considerados eleitorais, tipo Caixa 2 e outros, e a Justiça Comum, ou o Ministério Público, no caso, com os juízes de primeira instância, no restante dos crimes. Qual é o problema disso? A maior parte dos acusados que atualmente cumpre pena, principalmente o mais conhecido deles, o ex-presidente, eles têm uma acusação principalmente voltada para a prática de Caixa 2 e crimes da alçada eleitoral. O que faria com que essas condenações que eles já cumprem, alguns deles, fossem passadas para a Justiça Eleitoral, com grande possibilidade que os advogados tentassem reverter esses julgamentos, tentando anular os julgamentos já concluídos, mesmo no meio do cumprimento da pena. Ou seja, alguns que estão presos poderiam ser soltos por essa mudança de entendimento que o STF pode trazer. Isso seria um atraso terrível para a história do Brasil, para a história da justiça brasileira, para a história da impunidade brasileira, que sempre foi o cerne dos governos e dos corruptos. E essa impunidade sendo atacada como vem sendo, não está agradando a eles, logicamente. E eles querem atacar exatamente esse combate à impunidade que está acontecendo. Esse julgamento no STF é tão importante que vários fatos podem ser levantados como cortina de fumaça para abafar esse fato do julgamento do STF, que é crucial para o nosso país. Não que esses outros fatos que aconteçam não sejam importantes, muitos deles são. Mas o fato é, nós não devemos deixar com que eles se transformem na cortina de fumaça. Você sabe que a cortina de fumaça, os exércitos, por muitos anos, usam essa estratégia. Se eles querem, infiltrar um pelotão por trás das tropas inimigas para fazer um ataque surpresa, eles levantam uma barreira de fumaça ou algum tipo de explosão, alguma coisa que distrai a atenção do exército inimigo. Enquanto o exército inimigo está distraído, ele vai por trás e entra com as suas tropas para atacar o inimigo por trás de surpresa e, com essa surpresa, conseguir a vitória. Essa cortina de fumaça é muito usada no meio da imprensa, no meio da política, dessa mesma forma, distraindo a população. Você está com foco concentrado no que é importante, no nosso caso hoje, o STF, esse julgamento, e aparecem fatos no meio da história para tirar a atenção, para distrair para outros lados. Isso é a cortina de fumaça. Eu ainda vou fazer um vídeo, já estou com a programação toda, com estudos bem adiantados num vídeo, exatamente sobre cortina de fumaça e vários casos onde a cortina de fumaça já existiu na história recente do Brasil, para você ver como isso daí é frequente e muitas vezes não é percebido. Mas no caso de hoje, especificamente, o que está acontecendo? O STF hoje é o centro das atenções. E nesse meio tempo, nesse exato momento, o que está acontecendo? Vários outros fatos vêm acontecendo, para tentar com que a força do povo, a força nossa, como massa popular, como pessoas que são pensantes, que são votantes, que são cidadãos, que temos feito diferença. Pensa bem, a eleição da presidência do Senado, que já estava praticamente definida
em favor do senhor Calheiros, lá do Alagoas. E a pressão popular, a pressão dos twitters, a pressão das redes sociais em cima dos senadores fizeram com que isso mudasse e o Davi Alcolumbre, um político quase desconhecido do Amapá, estivesse hoje na presidência do Senado. Tirando do poder o eterno, intocável Renan Calheiros. Isso mostra a força que nós temos como povo articulado, como povo pensante e que demonstra seus pensamentos. Essa força ontem foi muito prejudicada pelas próprias redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, que passaram o dia com problemas técnicos. Muito estranho esses problemas técnicos, exatamente ontem, o dia que estava marcada a votação, que felizmente não terminou ontem. Terminou mal. O dia de ontem que terminou com derrota parcial para a justiça, para a honestidade. Com 2 votos a favor da impunidade e 1 voto só a favor da justiça. Mas ainda não terminou a votação. Muita coisa ainda pode acontecer. Muito embora do STF não se espere grande coisa. Dali não se espera que muita coisa boa saia. Mas pelo menos a votação não terminou ontem, no dia que as redes sociais estavam quase desabilitadas e muita gente não pôde se expressar. Twitter parece que não foi muito afetado por esse problema de ontem. Mas ainda assim eu acho que a força das redes sociais ainda não está na força que precisa ter. A gente precisa ir mais forte nessa pressão no STF se nós queremos que a verdade prevaleça, que a justiça prevaleça. Mas nesse meio tempo, ainda além desse problema com as redes sociais, que foi uma coisa altamente suspeita, e nós sabemos que a esquerda, quando quer se unir, se une, seja no país que for, e nós sabemos que a esquerda tem o domínio nas redes sociais, tanto no Facebook, no Twitter, no Instagram, que na verdade são a mesma empresa. Instagram, WhatsApp, Facebook são uma empresa só. O Twitter não é, mas também compartilha dessa visão esquerdista. Mas nesse meio tempo acontece o quê? Aparece um tiroteio lá na escola em Suzano, com 10 mortos, que é um fato lamentável, tristíssimo, que nós não podemos deixar de considerar e lamentar o acontecido, apesar de que a esquerda não tem lamentado, a esquerda tem usado como palanque, como sempre usa os caixões, usa os mortos, usa a tragédia como palanque eleitoreiro, como palanque político. Isso é triste, é trágico, é canalha, mas é usado por eles. E além disso, Brumadinho já está quase esquecido. Não está mais servindo como cortina de fumaça para eles. Mas aí vem a prisão dos assassinos da Marielle. Isso tudo, gente, são fatos sérios, são fatos graves. Ninguém vai dizer que isso não tem importância no Brasil. Tem. Mas no momento o STF tem que ser o nosso foco. Prendeu o assassino da Marielle? Ótimo. Ele é vizinho do Bolsonaro? Que pena, mas isso não muda nada. Houve o tiroteio lá em Suzano? Tragédia. Triste demais. Mas isso não muda que o STF continua em andamento com essa votação. Então nós não deixemos o nosso foco ser perdido. Nosso foco hoje deve ser STF e essa votação. Algumas considerações só sobre esses outros assuntos para não ficar muito numa coisa só. Tá? A tragédia de Suzano, dos atiradores. Muito se tem falado. O vice-presidente Mourão fez uma comparação com jogos, tá? Jogos de RPG, jogos de computador, jogos violentos. Eu não discordo 100% dele, mas também não dou total crédito. Eu acho que as coisas têm que ser pesadas na sua devida proporção. Que os jogos eles têm um poder muito grande sobre os jovens, com certeza tem. Assim como filmes de terror, assim como notícias da própria imprensa, que às vezes supervalorizam esses personagens negativos. Quantas vezes nós já não vimos personagens na imprensa do mal? Marcola, Fernandinho Beiramar,
tantos outros nomes aí, serem quase que endeusados pela imprensa, serem colocados assim como pessoas super poderosas. O próprio Marcola é colocado como um cara altamente cerebral, altamente filosófico, altamente inteligente. Pode até ser, mas ele é do mal, nunca esqueça disso. Por mais inteligente, ele é do mal. Ele não deve ser exemplo para ninguém. E muitas vezes a imprensa faz esse papel, com os jornais sensacionalistas que existem aí. Em todas as emissoras, não vou citar nome de algum para não ser injusto, mas todas as emissoras têm aqueles jornais que, se você espremer, sai sangue. Você sabe de quem eu estou falando. Então isso afeta a cabeça da juventude, assim como os jogos afetam, assim como os filmes afetam, assim como tantas coisas no nosso mundo afetam. Mas uma coisa fundamental, que eu acho que a gente tem que levar em consideração numa hora como essa, é motivo principal de acontecer algo como o que aconteceu ontem, é a falta de Deus. A falta de Deus no coração dessas pessoas. Quando aconteceu a 9 de setembro, das Torres Gêmeas, e que toda aquela comoção tomou conta dos Estados Unidos, todo aquele problema com tantas vidas perdidas, com aquele ataque que nunca tinha acontecido antes em território americano do terrorismo, foi chamada para uma entrevista a filha do evangelista Billy Graham. Foi chamado para uma entrevista na televisão e a entrevistadora, querendo meio que ridicularizar o fato dos Estados Unidos serem uma nação cristã, uma nação que se baseia na fé em um Deus todo-poderoso, perguntou a ela por que Deus tinha permitido acontecer numa nação cristã como os Estados Unidos um ataque como aquele. E ela disse: isso aconteceu exatamente porque Deus ficou proibido de entrar nas nossas casas, nas nossas escolas. A partir do momento que proibiram que nas escolas se pudesse orar, se pudesse ter a Bíblia, se pudesse ter uma adoração, um culto real, genuíno a Deus. No Brasil, isso daí tem sido tornado prática, tem se tirado dos lugares públicos, dos lugares de estudo, dos lugares onde as pessoas se reúnem, tem se tirado qualquer referência à fé, qualquer referência a Deus. E tem se até proibido que muitas coisas sejam feitas em nome de Deus nos lugares que são de uso público, numa pretensa laicidade, pretensa defesa do Estado laico. Ora, Estado laico não é Estado ateu. Estado laico quer dizer que o Estado não vai prevalecer uma religião sobre as demais. Não vai ter uma prevalência de um tipo de fé somente. Mas não quer dizer que não possa ter fé nenhuma. Isso é o que muita gente não entende. Estado laico é respeito a todos. Não é excluir todos. E é isso que nós temos feito. E essa falta de Deus, a falta da fé, a falta de bases da família, de bases cristãs, leva jovens a cometerem isso que eles cometeram. Nos Estados Unidos também acontece, mas lá também acontece isso. Lá também Deus foi deixado de fora das escolas, das empresas, do governo. Deus foi expulso de todos esses lugares. E por isso que acontece lá, por isso está acontecendo aqui. Qual é o motivo de ter acontecido o que aconteceu ontem? Principalmente, falta de bases familiares. A maioria das vezes que acontece isso são rapazes que não têm pai presente na vida deles. Nem pai aqui na terra, nem um pai no céu. Esse é o principal motivo. Jogos violentos podem até influenciar. Filmes violentos podem até influenciar. A imprensa violenta pode até influenciar. Mas o principal é a falta de Deus no coração. Isso é o principal motivo por que isso acontece. Lá, no caso do Rio, lá Marielle, também um episódio triste. Ninguém desejava que fosse acontecer. Essa vereadora, por mais que tivesse ideias com as quais eu não concordo, mas eu não desejaria a morte dela. E se alguém fez isso para calar
a voz dela, fez um trabalho muito mal feito. Porque antes de ter acontecido esse assassinato, quem sabia o nome dessa vereadora? Quem já tinha ouvido falar dela? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Talvez as pessoas da comunidade onde ela atuava. Talvez os vereadores da Câmara de Vereadores onde ela atuava. Fora dali, praticamente nada. E ela foi tornada numa voz universal hoje por causa do assassinato. Então, se alguém matou para calar a voz dela, fez um péssimo trabalho. Deu um palanque para quem fala as coisas que ela falava. E não calou a voz dela, pelo contrário, amplificou. Então, parabéns pelo péssimo trabalho de quem executou essa obra trágica. Mas hoje, isso tem sido usado para atacar quem não deve ser atacado. Atacar a polícia, atacar o presidente, atacar pessoas que não têm nada a ver com essa história. Mas a esquerda fica colocando nos ombros deles como se fosse. Como se um vizinho bandido fizesse de você um bandido. Como se paquerar com a filha desse vizinho bandido, o seu filho adolescente, fizesse de você um criminoso ou um culpado de alguma coisa. Isso é canalice demais. Isso é baixo demais. Baixo demais. Até para a esquerda isso é baixo demais. Então, o STF hoje, ele é o nosso alvo principal. O STF hoje é onde nós devemos nos concentrar. Naqueles que ainda não votaram e concentrar fogo cerrado, porque veja bem, aquela assessora que o Sérgio Moro, não sei por que motivo, colocou lá no Conselho, aquele outro infiltrado no Ministério da Educação, eu não vou citar o nome deles, vocês sabem quem são. Todos eles foram caindo por causa da pressão popular. A presidência do Senado hoje é como é por causa da pressão popular. O Brasil hoje é como é, com o presidente que tem, com as mudanças que está passando, por causa da pressão popular. Ou você acha que 8 segundos na televisão botariam o Bolsonaro na presidência? Claro que não. Assim como não colocaram o Enéas. Mas as redes sociais, a pressão popular e principalmente o acordar do povo. Eu sempre fui direitista. Mas por muito tempo eu me calei porque eu achava que era só eu. Eu achava que eu era uma voz que clamaria no deserto e que não teria mais eco de mais ninguém. Quando eu descobri que existiam milhões de vozes como a minha, caladas, por pensarem igual, eu percebi que nós podemos. Parodiando Barack Obama, yes we can. E eu digo agora com relação ao STF, yes we can. Nós podemos mudar essa votação com pressão, com acordar, com despertar dos patriotas brasileiros. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vá no Twitter, vá no Facebook, vá no WhatsApp, descubra e-mail, WhatsApp dos ministros. Faça pressão. Não deixa a coisa acontecer sem você participar e dar sua colaboração. O Brasil precisa de você hoje, talvez mais do que tem precisado nesses últimos tempos todos. Vamos nos unir. Se você tem gostado aqui do nosso canal, é chato ficar repetindo isso o tempo todo, mas eu peço, dê seu like, se inscreva, ative o sininho e faça todo esse processo que o YouTube nos faz pedir. Porque senão o nosso vídeo fica perdido no mar de informação que vem no YouTube todos os dias e ninguém vai ver, ninguém vai saber, ninguém vai se informar, ninguém vai poder participar dessa corrente de patriotismo que nós estamos querendo que nosso Brasil não saia dela. Nunca mais. Que nós agora que despertamos, não voltemos ao sono. Não voltemos a dormir. Nós agora estamos despertos e nós queremos fazer diferença na nossa nação. Baruch Haba Shem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Até a próxima.